Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero entrar, mesmo que eu não conclua esse vídeo, para um assunto que eu tenho certeza que vai ser um diferencial em sua vida, na vida de qualquer uma das pessoas que entenderem esse ponto principalmente. Eu estou falando das profecias que está em Isaías 14, como também em Ezequiel 28. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou a cidade dourada! Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos.
O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença. Não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Tu eras querubim ungido, tu vivia no meio das pedras preciosas, tuas roupas, ou seja, teu corpo, teu resplendor, teu poder, era como berilo, topázio. Está falando de honra, de poder, de autoridade. Ali não é só Satanás, todos nós viemos do mesmo lugar. Mas o que foi que fez ele cair? Quando você se achou autossuficiente, que foi aquilo que eu disse para Eva, eu não quero que tu saiba que tu é igual a ele. Quando tu se achou no teu orgulho, no teu interior, que tu era independente, tu não precisava de um Salvador, tu não precisava de um Deus, tu era melhor, e planejou colocar, fez rebelião com o propósito de ser melhor do que Deus, sentar acima de Deus nas alturas. Então, por causa disso, como era a perfeição que era o mantenedor da vida, da eternidade, foi lançado. Tudo foi lançado para o mundo, para a terra. E aí entra a nossa história. Por isso que nós fomos eleitos a ser salvos em Cristo antes da fundação do mundo, desse mundo. Então, você vê lá, de um lado, a promessa que os que retornarão a Deus, Israel está sendo usado como uma figura. Israel foi dispersa. Nós estávamos com Deus, fomos dispersos. Saímos, se afastamos, pecamos. Jesus nos reconciliou. Israel foi entregue ao mundo. Sabe, sofreram, nunca uma nação sofreu tanto como Israel. Mas Deus disse, olha, vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu voltarei a trazer vocês. E unirei vocês como nação. Vocês me representarão, verão-me agora. Então, todos que oprimiram vocês, vocês irão não oprimir, porque vocês são justos, mas vocês terão como servo. Porque eu darei o descanso para vocês. O que Deus está dirigindo a Israel, individualmente, todos nós, quando alcançamos essa força, esse poder, nós vencemos nossos inimigos. Deus nos dá descanso. Descanso esse. Que em Hebreus 4 fala, Deus sempre disse, ainda existe um lugar de descanso para os meus. Mas para isso é necessário que você não seja rebelde. E esse descanso, da qual Hebreus está falando, e toda a Bíblia está falando, que também nas profecias de Ezequiel e de Isaías está falando, é exatamente a assumir esse governo, assumir essa autoridade que está em Cristo. Então, a força do opressor perde o poder sobre nós. O medo da fome, o medo das enfermidades,
E eu entrei na eternidade, eu vou continuar no corpo. Deus tem interesse, nós, ao alcançarmos esse lugar de descanso, é lá onde está Deus. Esse ponto de contato é quando a nossa consciência desperta, é quando nós assumimos, porque nós estamos unificados a Deus. Se em Cristo, nele habitou a plenitude de Deus. Quando uma pessoa está nesse lugar de descanso, ele está em Deus, no lugar de governo, o mal não prospera onde ele está. E essa é a entrada, simbolicamente, quando Deus tirou o povo do Egito, onde eles eram oprimidos, tirou oferecendo uma terra que emana leite e mel. Essa terra que emana leite e mel, que Josué traduziu o povo, Hebreus falando, aquilo era uma réplica, aquilo era uma profecia, aquilo era uma maquete do verdadeiro lugar de descanso original, que é em Cristo, não o Cristo da religião. Uma consciência ativa, com selo em si, um reconhecimento. Então eu me retornei a Deus, o governo está sobre mim, porque eu e Deus somos a mesma pessoa, não sou separado como Satanás quer, eu sou independente, eu não dependo de Deus, eu não vou, tá? E hoje, em um corpo físico, em que se eu tocar o dedo eu sinto, eu não perco, as enfermidades não têm poder sobre mim, a terra tem que produzir, mas o meu corpo continua frágil. Fisicamente, humanamente falando, a gente continua envelhecendo, mesmo que eu acredito que eu possa tardar o máximo, né? No caso, Moisés, um dos exemplos, Josué, Davi, viveu 120 anos no vigor da sua saúde, né? Então derrubaram aquela ideia que muitos dizem, mas Deus disse que até os 70 é só fadiga e canseira. Quem que disse isso? Porque ali foi uma oração de Davi, ou seja, uma oração de Moisés, no Salmo 90, e entre o Salmo 91, falando, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra de pode descansará, 1000 cairá meu lado, 10 mil ao direito. Então ali se vê no final dizendo, porque tu se voltou para mim, Deus falando, eu te dei longevidade. E o mesmo Moisés que disse, ali em uma oração, que ele estava exaltando Deus, Deus, quem é o homem? No seu estado original, passou dos 70, fadiga e canseira, mas tudo muda quando estou em ti. Então, foi o mesmo Moisés que disse isso, que viveu 120 anos. Quer dizer, ele não estava colocando ali como uma regra. E quando você está em Cristo, ignora tudo isso. A Bíblia diz, porque eu não vos deixarei, estarei convosco até a consumação do vosso dia. Ainda que vossos corpos mortais estejam mortos, quando o Espírito de vida entra, o Espírito de Cristo entra, onde você se encontra com Deus, entra num lugar de descanso, ainda que os vossos corpos estejam mortos, ele torna-se vivo. Porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez ele sentar nos lugares celestiais. Esse lugar celestial é o lugar que eu estou falando, que Hebreu fala, há um lugar de descanso, não um lugar físico. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você alcança, você não tem medo, seja fome. Se o anticristo viesse hoje, eu estou aqui cheio de paz. Se ele viesse hoje, a minha paz não abalará nada, ia para outro nível. Sabe por quê? Porque ele, Deus, Apocalipse 12, dará asa como de águia para a igreja e conduzirá a igreja para um lugar seguro, para um lugar de descanso. Olha aí, lembra do povo de Deus no Egito? O que aconteceu no Egito, que também é uma maquete do que vai acontecer nos últimos dias. O de Deus se levantar, a arrogância de Faraó, que nas profecias de Ezequiel, como de Isaías, também fala Faraó, fala sobre o rei de Tiro, que são os arrogantes, que acham que vão se viver sem Deus, os que se enriquecem e faz desse mundo o seu palco de eternidade. Então, Deus abateu a arrogância de Faraó. Quando nós estamos no descanso, Deus abaterá dos nossos faraós atuais. E Deus pegou o ouro e a prata e obrigou, devolveu para o povo de Deus. Tudo isso são profecias. E as pragas, 10 pragas, nenhuma daquelas pragas caiu no arraial do povo de Deus. Ainda existe um lugar de descanso. Um lugar de descanso que o medo, que a fome, que os desastres não lhe alcançarão. Vai acontecer desastre? Vai. Vai acontecer? Vai. Está previsto. Mas os que são de Deus, que estão nesse descanso, não os que estão na religião, claro, em cada igreja que prega a verdade, tem aqueles que entenderam e foram para lá. Por quê? Não é essa igreja que todo mundo aqui é salvo, não. A Bíblia diz, 2 estarão na cama, um subirá ao terceiro. Porque a salvação é individual. E a salvação você aprende assim, ouvindo, compreendendo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o like, seu comentário, clique no sininho, clique no sininho todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocamos um vídeo novo. E acredito que nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre mais detalhes sobre Ezequiel 28, como também Isaías 14. Até o próximo vídeo. Que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Depois de se inscrever, clique naquele sininho. E depois de clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Compartilhe também os nossos vídeos e não se esqueça de deixar seu comentário. E eu agradeço a cada um de vocês que tem deixado seu comentário, que já são inscritos em nosso canal. Você que está conosco desde o começo do canal, muito obrigado. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal.